fundador de um popular grupo de mães de Las Vegas, agora enfrenta acusações chocantes de crime, acusado de um terrível abuso infantil que supostamente durou quase 2 anos. Analisaremos a acusação e os detalhes perturbadores que a criança supostamente relatou a um grande júri, com um advogado criminalista de Nevada que explicará melhor o caso e os próximos passos. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime, sou Jesse Weber. O que começou como um refúgio seguro para mães de Las Vegas, um lugar para compartilhar conselhos, encontrar apoio e construir uma comunidade, tomou um rumo muito sombrio e inesperado. Um grupo do Facebook, antes repleto de dicas de criação de filhos, recomendações de encontros para brincar e conversas sinceras, está sob intensa investigação após sua fundadora ser acusada de crimes horríveis e profundamente perturbadores de obscenidade e abuso infantil. A fundadora do conhecido grupo Supermães de Las Vegas, Christiane Alt, está no centro de uma investigação criminal preocupante. Por quê? Alt, administradora do grupo, figura de confiança na comunidade local de pais, foi indiciada por um grande júri no mês passado por várias acusações de crime grave. De acordo com documentos judiciais, as acusações envolvem conduta inapropriada com um menor e, lamento dizer, acredita-se que seja com o próprio filho dela, ocorrendo por quase 2 anos, de cerca de 6 de junho de 2022 até março de 2024. E um aviso justo antes de continuarmos. Essas acusações são extremamente preocupantes. Para falar sobre essas acusações, chamo Adrian Lobo, advogado de defesa criminal que atua em Las Vegas, para nos dar uma visão do sistema judicial local. Obrigado por participar. Você já ouviu falar desse grupo antes? Ele é conhecido? Sim, eu pessoalmente já ouvi falar, mas depois de pesquisar, parece que é um grupo muito grande e bem estabelecido no Facebook. Quando isso veio à tona, meio que causou um impacto para esse grupo. Aliás, você vê muitos casos de abuso infantil? E se sim, e vamos entrar nos detalhes desse caso, onde esse se encaixa. Sim, eu já vi muitos casos de abuso infantil. Acredito que parte disso se deve aos 4 anos da minha carreira lidando precisamente com tais acusações. Certamente já vi um espectro maior do que a maioria dos advogados de defesa criminal. Posso dizer que este caso provavelmente está, infelizmente, bem alto na lista dos mais perturbadores, principalmente por causa da dinâmica materna envolvida. Acho que às vezes você vê isso quando é um enteado ou alguém que não tem parentesco de sangue. Mas sempre que é a mãe com o filho, isso acaba tocando em um ponto diferente, sabe? Ué, é um nível diferente. Então, aqui está o que sabemos até agora. Em 16 de julho, Christiane Alt foi indiciada por um grande júri por 3 acusações criminais. Então, ela enfrenta 2 acusações de ato libidinoso com uma criança menor de 14 anos. Isso é um crime grave, segundo a lei de Nevada, além de uma acusação de abuso, negligência ou exposição de menor ao perigo. Agora, quanto à primeira acusação, os promotores alegam que Alt se envolveu em conduta sexual imprópria com um menor, forçando a criança a realizar determinados atos físicos. De acordo com a acusação formal, Alt, abre aspas, de forma intencional, lasciva, ilegal e criminosa, cometeu um ato lascivo ou indecente sobre ou com o corpo ou qualquer parte ou membro de uma criança, a saber, o outro A, uma criança com menos de 14 anos, pelo réu, fazendo com que o referido Joe Otoa sentasse em sua perna ou em seu corpo e ou suas nádegas contra a perna do réu, com a intenção de excitar, atrair ou satisfazer a luxúria, paixões ou desejos sexuais do réu ou de Joa. A segunda acusação de ato libidinoso é semelhante à primeira, mas envolve um contato diferente, abre aspas, pelo réu, fazendo com que o referido J.A. sentasse em seu peito e ou esfregasse seu corpo e ou suas nádegas contra o peito do réu, com a intenção de excitar, atrair ou satisfazer a luxúria, paixões ou desejos sexuais do réu ou de J.A. Vamos parar por aqui. Adriano, fale comigo sobre essas acusações. Elas parecem bastante amplas, mas também me faz pensar. Como você sabe qual é a intenção? Como saber a intenção, principalmente quando se trata do próprio filho? Afinal,
Existe contato físico entre pais e filhos. Advogados de defesa provavelmente alegariam que isso está sendo mal interpretado. Contudo, é fato que essas acusações são específicas quanto ao que precisa ser provado. Muito específicas e são muito sérias. Acho importante ressaltar que essa é uma acusação muito séria, que exige vigilância e com possibilidade de liberdade condicional após 10 anos. Se ela fosse a julgamento, a juíza não teria nenhuma flexibilidade na sentença. Ela é tratada de forma muito severa no estado de Nevada. E quando se trata de intenção, você vai ver coisas como no relatório policial, que são registradas por um motivo quando se fala em satisfazer os desejos, paixões e desejos sexuais de um adulto. É por isso que os fatos, as transcrições do grande júri e os relatórios policiais falam sobre o comportamento que a mãe, eu acho, estava demonstrando depois que o menino teve contato com ela. Os gemidos, os suspiros, o ato de colocar um travesseiro sobre as partes íntimas, esses detalhes são realmente importantes, embora sejam desagradáveis, mas uma promotora precisa apresentá-los para provar que há algo mais acontecendo aqui. Não era por motivos de cuidado ou devido a um comportamento inadequado dele. Não era porque, sabe, ele não estava se sentindo bem. Qualquer uma dessas coisas que poderiam ser motivos possivelmente aceitáveis para um pai. Vamos falar sobre a terceira acusação: abuso infantil, negligência ou exposição ao perigo. Então, os promotores alegam que a Out, abre aspas, de forma intencional, ilegal e criminosa, causou a uma criança menor de 18 anos, a saber, JA, com aproximadamente 7 a 10 anos de idade, sofrimento físico ou mental injustificável como resultado de abuso ou negligência, a saber, tratamento negligente ou maus tratos de uma criança e ou fez com que JA fosse colocado em uma situação em que ele ou ela pudesse ter sofrido dor física ou sofrimento mental injustificável como resultado de abuso ou negligência, a saber, tratamento negligente de uma criança ao abusar verbalmente de JA de uma forma que o fez se sentir inseguro e ou não amado e ou perturbado. De acordo com registros do tribunal, Alt compareceu para Raymond em 30 de julho e se declarou inocente. E, dado o teor das acusações e o fato de que isso envolve uma acusação formal por um grande júri, agora precisamos entrar na questão, Adriano. O que isso te diz sobre como os promotores estão abordando esse caso? Bem, é uma abordagem interessante. É algo que eu não vi com muita frequência, no sentido de que, para as alegações de abuso e negligência infantil, é que ele não se sentia amado ou estava chateado, e eles estão atacando isso por um ponto de vista emocional, o que eles realmente permitem. Mas isso deixa as coisas um pouco mais nebulosas. Na minha opinião, eu fiquei, sinceramente, bastante surpresa por não ver isso sendo tratado como abuso sexual, causando danos físicos e emocionais à criança, ou maus tratos. Isso me parece muito vago. Então, isso me deixa um pouco confusa, porque eu acho que há um argumento mais forte a ser feito de que eles não fizeram isso. Claro, eles têm acesso a mais informações do que eu, pelo que está disponível nos registros públicos. Eu posso dizer que, sabe, eu acho um pouco vago dizer que, sabe, ele não se sentiu amado ou bem tratado. Eu acho que muitas pessoas já passaram por situações em que os pais perderam a paciência ou não demonstraram amor ou, sabe, acabaram magoando seus filhos. E considerar isso como um crime grave me parece um exagero, na minha opinião. Contudo, deveriam ter visto isso como um tratamento de cunho sexual. O relatório policial indica que ela permitia que outros adultos fizessem isso. Acho que eles poderiam ter acusado isso. E eu não tenho certeza do motivo, se eles não tinham detalhes suficientes do menino para comprovar isso, mas parece que aquela mãe estava, claro, permitindo que outros adultos fizessem isso com o filho dela. Como é o processo de seleção do júri, se isso realmente for a julgamento, quando você está lidando com acusações como essas? Eu diria primeiro que, se você está em um julgamento obrigatório com esses fatos, ou seja, se a proposta é muito alta ou se o promotor não faz nenhuma proposta, porque certamente ele não é obrigado a isso, acho que vai ser muito importante para a advogada de defesa poder questionar se as vítimas dela já sofreram abuso sexual na família
ou se já foram vítimas de abuso sexual. E, claro, vai haver uma longa discussão sobre como tudo isso aconteceu e se essas alegações foram ou não investigadas. E eu acho que vai ser fundamental para que a advogada de defesa excluir qualquer pessoa que tenha sido pessoalmente afetada por abuso sexual em casa. Há mais detalhes sobre este caso que precisamos discutir. O fato de que a vítima menor de idade, no centro desta investigação, aparentemente testemunhou perante um grande júri e as transcrições desse depoimento, que foram analisadas pela afiliada local de notícias KSNV, oferecem uma visão profundamente perturbadora sobre o suposto abuso diretamente da criança envolvida. E, de acordo com a transcrição, a criança disse ao grande júri que Ault rotineiramente a forçava a esfregar partes do corpo dela contra sua perna e peito. E esses incidentes teriam ocorrido no quarto de Ault aproximadamente uma vez por semana ao longo de 2 anos. E a criança observou que Ault não estava nua durante os encontros, normalmente vestindo uma regata e jeans. Mas em um trecho particularmente gráfico, a criança descreveu, abre aspas, minhas pernas estavam ao redor dela, e então ela me fez, e então um travesseiro estava sobre as partes íntimas dela, e então ela estava com as mãos debaixo do travesseiro. E quando perguntaram se a criança estava vestida durante esses incidentes, ela respondeu que estava de roupa íntima, mas não conseguia se lembrar se estava usando uma camiseta. Sobre o início do suposto padrão de abuso, a criança testemunhou que tudo começou inesperadamente. Ela disse que eu poderia usar o iPad se fizesse algo. Eu concordei. E então ela queria que eu esfregasse minhas partes íntimas nela. Eu não queria. Isso me deixou desconfortável. O depoimento também incluiu detalhes de supostos abusos emocionais e físicos. A criança relatou que era frequentemente punida com palmadas, gritos e ficando trancada em seu quarto, por vezes durante horas. Mas talvez a parte mais comovente tenha sido as declarações da criança sobre como ela diz que era tratada, dizendo aos promotores, porque ela está brava e não me ama ou gosta de mim, ela me odeia. A criança continuou dizendo que Alt frequentemente lhe dizia que não o amava e que o odiava, reforçando o impacto emocional do que os promotores alegam ser um abuso contínuo. Segundo as transcrições, em março de 2024, a criança relatou o alegado abuso a 2 adultos. No mesmo dia do relatório, a polícia de Henderson, Nevada, realizou uma verificação de bem-estar na casa onde a criança estava, ação motivada por Alt ao contatar as autoridades. Durante o depoimento ao grande júri, um homem afirmou que a criança lhe relatou o suposto abuso e ele posteriormente repassou as acusações para as autoridades. Ele também testemunhou que Alt tentou entrar em contato com ele impressionantes 242 vezes em um único dia após as acusações. Agora temos muito a analisar, Adriano. Primeiramente, a ideia de um menor como esse testemunhar diante de um grande júri e, potencialmente, em um julgamento, isso tem um peso enorme. E eu acho que isso pesa contra o réu, certo? Porque vai ser muito difícil para um advogado de defesa questionar a credibilidade ou a lembrança, eu imagino, de um menor assim. E se você fizer isso do jeito errado, isso pode afastar o júri. Ah, correto. Com certeza. Eu diria que há 2 coisas, certo, advogada, que você definitivamente gostaria de explorar nesse sentido. A primeira é uma batalha pela guarda. E eu já tive muitos casos em que, se a mãe e o pai estão discutindo ou brigando, ou há processos legais acontecendo e eles querem a guarda da criança ou querem mais pensão alimentícia, muitas vezes isso é, sabe, um impulso para uma acusação. Não estou dizendo que é o caso aqui, mas isso é algo que definitivamente precisaria ser explorado e desenvolvido para o julgamento. A próxima coisa é como você questionaria uma criança. Obviamente, você precisa ter uma abordagem muito delicada ao questionar uma criança sobre algo assim. A coisa que eu com certeza exploraria é: será que é uma falsa memória? E o que a mamãe tem a dizer sobre isso? Existe muita literatura sobre falsas memórias e coisas desse tipo,
Acho que isso torna um pouco difícil nesse caso, quando a criança está relembrando situações de um período de mais de 2 anos e consegue apontar detalhes específicos. Nas situações em que eu vi isso acontecer, geralmente se desenvolveu durante, processos judiciais. Se há algo acontecendo no tribunal de família e a mãe e o pai estão brigando pela guarda da criança, claro, então surge uma acusação que é investigada e depois usada em um processo no tribunal de família para obter a guarda. Eu não sei se algo disso estava acontecendo aqui, mas parece que a mãe e o pai, digamos, não estavam fazendo uma coparentalidade de forma harmoniosa, pelo que parece. E isso certamente precisaria ser desenvolvido. E um advogado de defesa vai ter que questionar uma criança de forma delicada, o que pode ser melhor trazer um especialista em falsas memórias, etc., se isso for desenvolvido adequadamente. Se for verdade que ela tentou entrar em contato com essa pessoa 242 vezes em um único dia após as acusações, isso é consciência de culpa? Isso é tipo, percebi que posso estar encrencada e quero saber o que estão falando de mim. Sim, acho que com certeza a promotoria usaria isso. Acho que outra coisa também é que, pelo menos pelos meus 19 anos atuando na defesa, parece que há muita instabilidade mental acontecendo com essa ré em particular também. E parece que ela perdeu o controle. O fato dela ter perdido o controle ou de ter feito com que as autoridades se envolvessem pode ter saído pela culatra para ela. E parece que foi exatamente isso que aconteceu. Então, acho que dá para explicar, mas sim, é um comportamento instável. E claro, um júri vai perceber isso. E o conteúdo dessas mensagens de texto vai ser usado para que eles decidam se acham que é, sabe, uma prova da intenção e da culpa dela. Com certeza isso será usado dessa forma. No domingo, 3 de agosto, Christiane Alt postou uma declaração no grupo do Facebook das Supermães de Las Vegas, que já foi excluída, mas uma captura de tela da mensagem foi compartilhada com o canal 3 de Notícias. E ela diz: muitos de vocês viram publicações ou rumores sobre mim a respeito de acusações muito sérias. Quero que vocês saibam que sou inocente e estou lutando contra essas acusações com tudo o que tenho. O caso ainda está em andamento e a verdade virá à tona com o tempo. Compartilhar acusações sem contexto é prejudicial e injusto comigo e com meu filho. Jamais o machucaria. E qualquer pessoa que me conhece sabe o tipo de mãe que eu sou. Se você se importa comigo ou acredita em qualquer tipo de justiça, peço que, por favor, evite compartilhar ou comentar sobre isso enquanto o caso ainda está em andamento. Não vou discutir mais sobre isso publicamente, mas agradeço àqueles que demonstraram gentileza e preocupação. Adrian, o que você acha dessa declaração? Ela deveria ter feito alguma declaração? A moderadora desse grupo, eu acho que algo precisava ser dito. E se eu fosse a advogada de defesa dela, com certeza ajudaria a elaborar e redigir essa declaração. E parece muito editado pela equipe de relações públicas e para garantir que seja aceitável, com tom de desculpas, mas ainda assim sem fazer nenhum tipo de admissão. Então, não me surpreende que uma declaração tenha sido divulgada, porque o caso é grande e algo precisa ser dito antes que tudo saia do controle. Mas eu não sabia que o grupo inteiro também tinha sido excluído. Então, isso também não me surpreende, porque você só está criando um espaço para as pessoas começarem a falar o que quiserem, como a maioria faz. Um aspecto que vale destacar como possível evidência, neste caso, vem da página do Facebook de Alt, que já foi excluída. E nós analisamos uma série de publicações onde ela compartilhava bilhetes ou cartas que supostamente foram escritas pelo filho dela. As mensagens continham sentimentos sinceros, como: Ei, mãe, eu acho que você é a melhor mãe que uma criança poderia ter. Eu te amo tanto, até o infinito e além. Eu te amo, mamãe. E então tem o nome de uma pessoa ali listado, como Sage, e eu sempre vou te proteger. Amo minha mãe mais do que tudo. Adrian, o que você acha disso? Isso vai ajudar na defesa dela? Quero dizer, com certeza pode. Com certeza pode ajudar na defesa. Mas, ao mesmo tempo, né, é por isso que existe um julgamento.
Todo fato bom ou ruim para qualquer um dos lados pode ser utilizado de uma certa forma. Eu não acho que haja nada de anormal em uma criança que está sendo abusada sexualmente, fisicamente, mentalmente ou emocionalmente por um dos pais ainda amar esse pai. Eu acho que isso faz parte da biologia delas. Eu acho que a promotoria não vai se preocupar nem um pouco com isso. Mas eu acho que, com certeza, a defesa deveria usar isso e explorar, entender o contexto em torno dessas anotações, quando elas foram feitas sabe, pela criança, e porque isso, com certeza, se a criança se lembrar, pode apostar que o promotor vai perguntar sobre isso e por que aquilo foi escrito, ou qual era o contexto, talvez, para um projeto escolar. O que era? Então quero examinar mais de perto esse grupo do Facebook que Alt criou, Las Vegas Supermoms. Pelo que entendi, o grupo foi lançado em 6 de setembro de 2022. Então, o quê? Dias depois que os promotores dizem que a Alt supostamente cometeu o primeiro desses atos horríveis. E o grupo foi criado como um espaço de apoio, onde mães locais podiam buscar conselhos, se conectar e compartilhar dicas de maternidade. E a primeira postagem na página dava as boas-vindas calorosamente aos membros com esta descrição: Bem-vindo à nossa página pública. Nós somos as Supermães de Las Vegas, o maior grupo de mães de Las Vegas. Venha ver por que mais de 10.000 mães locais se juntaram. Nova mãe, futura mamãe, mãe adotiva ou veterana com o ninho vazio. Não importa em qual categoria você se enquadre, você é uma supermãe. Este grupo de apoio para mães é um espaço acolhedor, inclusivo e seguro para todas. As mães têm o trabalho mais difícil e gratificante do mundo, mas até as supermães precisam de apoio às vezes. Todos nós precisamos de um lugar para ir quando estamos frustrados, sozinhos, para baixo, precisando de ajuda, conselhos ou apenas nos conectar com outra mãe que entende exatamente o que você está passando. As mães precisam de um espaço para serem ouvidas, fazerem perguntas ou desabafarem sobre um dia difícil, livre de julgamentos ou preconceitos. Todas as mães são bem-vindas aqui. Você pode postar perguntas, comentários, conselhos, convites para brincar e encontros, fotos, informações locais e links úteis. Também permitimos que nossos membros ativos promovam seus negócios. Não limitamos nossas conversas apenas a assuntos de mães, porque, embora a maternidade possa ser nosso trabalho principal, somos mais do que apenas mães. Curiosamente, uma reportagem do canal 3 News, em 4 de agosto, revelou que o grupo privado no Facebook tinha mais de 28.000 seguidores. Porém, ao verificarmos no dia seguinte, em 5 de agosto, a página havia se tornado pública e o número de seguidores despencou para aproximadamente 2.000. Isso é uma mudança significativa e repentina. Segundo veículos de notícias locais, a página foi desativada. Então, isso pode ser um grupo imitador. Mas, Adrian, você acredita que essa evidência importante pode surgir? Deixe-me colocar assim. Você acha que é uma evidência importante que pode surgir no julgamento? Ou é apenas um detalhe interessante, dadas as acusações? Eu diria que acho que é um detalhe interessante. No entanto, com a alegação feita pela criança de que a mãe o fazia fazer isso com outros adultos, certamente acende um alerta na minha cabeça. Será que esse grupo está sendo usado para isso? Será que as pessoas que iam até a casa e que ela fazia com que, você sabe, realizassem esses atos, ou que o filho dela estava fazendo esses comportamentos com elas, são essas as pessoas que ela está recrutando? Acho que pode ser só um detalhe interessante, se não for esse o caso. Eu acho que a queda substancial nos números não é nada surpreendente. Eu realmente espero que aquele grupo não estivesse sendo usado para encontrar, acho que, clientes ou abusadores para virem e, sabe, explorar o filho dela. De acordo com os registros do tribunal, Alt está em liberdade, sob fiança, com julgamento por júri, agendado para 4 de junho de 2026. Isso pode mudar, mas vamos monitorar. Adrian Lobo, obrigado por seu tempo. Agradeço. Com certeza. Obrigada por me receber. E isso é tudo que temos para vocês agora aqui no Sidebar. Pessoal, muito obrigado por nos acompanharem. E não se esqueça de se inscrever no YouTube, Apple Podcast, Spotify ou onde você escuta seus podcasts. Sou Jesse Weber. Eu falo com vocês na próxima vez.